orar novamente, porque na realidade todo aquele vídeo que nós assistimos é exatamente João 21, né? Que é o último capítulo aí de João. Pai, Deus, mais uma vez eu levanto a minha voz pedindo ao Senhor sabedoria, condução, direção. Pai, Deus, que o Senhor possa verdadeiramente falar, Deus, pelo Teu Espírito Santo essa noite. E que também os nossos ouvidos sejam direcionados pelo Teu Espírito Santo a receber a boa palavra em nome de Jesus. Irmãos, no catolicismo a gente vê São Pedro, né? Uma colocação tão forte da pessoa de Pedro. Pedro era realmente uma pessoa muito afoita, muito disponível, muito de muito volume, ele era destacado no meio dos discípulos. Mas a verdade é que Pedro fez muita coisa errada. Pedro era um sucesso, uma decepção, era muito instável, ele era muito bipolar, bipolar mesmo, irmãos. A gente não tinha essa palavra lá atrás, mas ele carrega essa condição de personalidade. E é interessante porque ele está ali totalmente angustiado. Ele está ali, havia uma ordem de ir para Galiléia, não era a primeira vez depois da ressurreição que João estaria ali com o Senhor Jesus. João já esteve com Jesus outra vez e João permanecia angustiado. Se formos retomarmos um pouco aí, em João 18, né, quando Jesus é preso, Pedro, afoito, pega a espada ali, corta a orelha de Malco e ele é reprovado por Jesus. Jesus fala para ele: guarda a tua espada, põe na bainha. E ali, ainda no 18, Pedro nega Jesus 3 vezes. E no 20, né, no 20, quando Jesus foi ressuscitado, quando ali chega Pedro e chega João ao túmulo, saem os dois correndo, orientados por Maria Madalena, chegam eles ali ao túmulo, o túmulo está aberto, e quando ali chega João chega, para ali na porta do túmulo, não entra, chega Pedro, entra, e ali aquela condição, e ali Pedro ali absorvendo toda aquela condição ali, daquilo que nós ministramos na quinta passada, e aí chega João adentra ali, e realmente João tem a percepção clara: eu creio, Jesus ressuscitou. Mas Pedro continua numa condição sem entender, sem discernimento. Pedro parece não querer acreditar na ressurreição. E ele fica realmente numa condição não clara. Você pode ler aí no 20, que ele não tem a mesma percepção, né, do que João. Então, Jesus ali é passado, eu fico imaginando a condição. Imagina quando foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Jesus deve ter falado assim para você: não te falei que você ia me negar 3 vezes? Te falei? Gente, Jesus tinha todo o cenário, sabia ali tudo o que havia acontecido. E Pedro tinha aquela certeza no coração. Sabe quando você está numa situação difícil com alguém, que você está evitando aquela pessoa? Eu fico imaginando Pedro numa condição dessa. Tipo assim, está fácil de encarar o Senhor, não. Irmãos, é tão gostoso quando você chega perto de alguém cheio do Espírito Santo. É tão bom que você fica até assim: meu Deus, parece que você está pelado. Medo do Espírito Santo falar alguma coisa, te constranger. E eu fico pensando qual era ali, de fato, o que estava no coração de Pedro. Havia uma ordem aos discípulos, né? Lá em Mateus 4,
versos 18 e 19, a ordem era ser pescador de homens. Larguem as suas redes, vocês vão caminhar comigo. Nós vamos agora pescar vidas. Irmãos, foram 3 anos ali de história de Jesus com os discípulos. 3 anos de caminhada intensos. Jesus conhecia muito bem Pedro. É interessante que, quando estão ali no barco, novamente João tem a percepção que quem estava à margem do rio, à margem do lago, era João. João teve a percepção que era Jesus. O próprio Pedro não tinha. Quando João revela, é o Senhor, ele pula, aí ele vai até o Senhor. Mas se você observar, ele pula em direção, mas eles chegam juntos. Eu não vou colocar aqui nada que não está na Bíblia. Será que ele foi no banheiro primeiro, deu um revertério e ele ficou realmente numa situação, eu vou no Senhor, não vou, o que eu faço? Eu fujo, eu pulo aí, foi para o lado? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas você pode ver que o próprio vídeo não mostra ele chegando primeiro. E ali há uma condição muito notória, quando ali Pedro está à margem ali, com os discípulos. Ele não é aquela pescaria do Gilvan, sabe, eu vou pescar esse final de semana, aquela coisa para relaxar. Você pode ver que Pedro fala assim, eu vou pescar. É aquela coisa assim, eu não sei o que eu faço da minha vida. E nós podemos ser muito diretos de dizer, vai pescar vidas, não peixe, Pedro. Você lembra de lá em Nínive, Jonas? Jonas vai a Nínive. O que Jonas faz? Saída pela direita, como aquele desenho, né? Não vai. É impressionante que você tem ali naquela passagem um Pedro totalmente desgovernado, desestruturado, sem firmeza, sem condição de pensar no dia seguinte. E ali ele levanta e fala assim, eu vou pescar. E um bando de doido fala, vou com você. Irmão, nós precisamos de pessoas do nosso lado, que quando a gente fala alguma coisa que não está certo, alguém que freia a gente, alguém que fala, olha, é pescar mesmo? Será que você está precisando de pescar? Ou senta aqui, vamos conversar um pouco. Tem muitas pessoas caminhando com a gente sem se posicionar. Pessoas que não são tratadas, que não têm uma vida restaurada, não têm uma vida com o Senhor, estão perdidas, seguindo qualquer um, por qualquer coisa. É fato, Pedro não sabia o que fazer. Pedro estava angustiado. E os discípulos, veja que nem são todos, queridos, são 7 nessa passagem. Cadê os outros 5? Havia uma ordem de descerem a Galileia para ter um encontro com o Senhor. 7 é mencionado nessa passagem. E aí eu fico me perguntando, o que aconteceu com os demais? Eu não vou colocar texto na Bíblia, mas imagina a situação vivida, porque é tão tremendo, queridos, que o capítulo 21 começa depois disso. A nossa vida, a vida cristã, é cheia de depois disso.
A vida cristã, ela é carregada de depois disso. Depois da vida de solteiro, vem a vida de casado. Depois da vida de casado, provavelmente vai vir um estágio de viuvez, ou de um lado ou do outro. Depois da vida de primeiro grau, vai vir a vida do segundo grau. Depois da vida do segundo grau, vai vir o curso superior. Depois da vida de brincar e assistir televisão, vai vir escola, trabalho. E a nossa vida são feitas de fases. Sempre vai haver um depois disso. Qual a condição que nós nos colocamos depois disso? Haviam caminhado com Jesus 3 anos. Jesus havia se revelado que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que podiam crer. Como explicar um Pedro que chega ao túmulo ali e não consegue discernir aquilo, não consegue entender uma coisa que foi falado ali para ele? O próprio Jesus falou com ele. E de novo, estão ali pescando, o corpo de Jesus sumiu, tudo levava a crer que Jesus estava ressuscitado. E aí depois você tem encontros com Jesus, Tomé ali, apalpa ali as feridas, e Pedro ainda continua com uma interrogação na cabeça. Um Pedro atribulado. Eu falava de uma condição de um Pedro tão exaltado, se você lê a Escritura. Quais os motivos nós temos para dar tanta patente para Pedro? Um Pedro que nos dias finais com o Senhor Jesus ainda não compreendia, não tinha uma vida plena com o Senhor Jesus. Veja a facilidade que João tem de discernir a Cristo e Pedro não. Eu não vou polemizar a condição de sobre essa pedra estabeleceria a igreja. Essa pedra é Jesus, não é Pedro, né? Mas não vou entrar nisso. Fato é que nós temos 2 cenários, do versículo 1 ao versículo 14. Jesus aparece ali aos discípulos, Jesus revela ali a eles, e há uma pesca. É impressionante que, para você entender que Pedro estava guiando os discípulos no caminho errado, Pedro estava fazendo algo que não era para fazer, que eles tentaram pescar a noite toda e não pescaram. Não pescaram. E quando Jesus chega para eles e fala assim: joga aí a rede do lado direito. Irmãos, os barcos eram muito igual àquele ali do filme. Que diferença faria lado direito e lado esquerdo para ter peixe ali? Quem conhece um pouquinho de peixe, imagina a velocidade que peixe passa ali do lado de um barco para o outro ali. Querido, quando estamos na contramão daquilo que Deus falou para nós, nada dá certo. Tudo pode estar disponível, tudo pode estar ao seu lado, mas não dá certo. O Evangelho é feito na obediência. O Evangelho é feito de uma vida com o Senhor, de uma caminhada com o Senhor. Obediência. Basta Jesus falar: joga a rede do lado direito. Bom, pegou aquele tanto de peixe. Precisamos entender o que é uma vida de obediência. Então Jesus ali revela ali a eles, né? Pedro guiando os discípulos numa condição que não era para ser, queridos.
Paulo fala muito que o nosso culto é racional, a nossa vida cristã é racional. Eu não posso vir ao culto porque eu preciso cumprir tabela. O que vão pensar de mim se eu não for ao culto? Mas eu não posso vir ao culto e me dar uma condição de não estar no culto, de não ter um tempo de qualidade, de não ter entendimento do que eu faço aqui. Eu preciso entender qual a razão do meu ser, a quem estou seguindo, ao que estou fazendo. Queridos, meu pai na fé sempre disse: tudo que eu falar, confere na Bíblia. Tudo que eu falar, confere na Bíblia. Se eu desviar disso, vocês precisam me questionar. Vocês precisam repensar se vão continuar me seguindo. Moral da história: em determinado momento saí da igreja. Nós precisamos saber a quem seguimos. Havia uma ordem de ser pescadores de homens. Há uma ordem para mim e para você de seguir a Cristo, de pescar homens. Mas nós trocamos a verdade do Evangelho. Nós trocamos a verdade do Evangelho. É impressionante que foi uma quantidade de peixe que eles pescaram. O vídeo ali não detalha muito isso não, mas foi muito peixe. Se você olhar aí o versículo 8, foi uma grande quantidade de peixe, parte final. Quando nós obedecemos ao Senhor e fazemos aquilo que é para fazer, vai dar uma grande quantidade de resultado. A verdade é que eu não quero pintar um Pedro fracassado, apesar de muitas das condições ele ser um Pedro perdido que eu falo sem direção, e ainda conduzindo pessoas para o lado errado. Tanto é que Jesus vai falar com ele: olha, cuida das minhas ovelhas, não leva para o lugar errado não, cuida das minhas ovelhas. Mas eu ainda não quero entrar na segunda parte. Eu preciso entender, eu preciso saber o valor de obedecer. Nós deixamos tudo certa vez. 3 anos atrás nós deixamos tudo, colocando na data aqui dos apóstolos. Há 3 anos atrás largaram o barco, largaram a rede e foram seguir a Jesus. Eu há 20 e poucos anos, um há 10, outro há 5, outro há 20, outro há 30, outro há 40. Cada um de nós um dia largou as nossas redes para seguir ao Senhor. Mas será como que nós nos encontramos hoje? Nós temos condição plena, razão plena, discernimento pleno de tudo aquilo que Jesus fez por nós ao longo dessa caminhada? Ou se o pneu do carro fura é motivo do mundo acabar? Qual é a vida cristã? Qual é o entendimento, a razão das coisas que damos? Há um chamado, há algo maior, mas não passamos de uns crentes como Pedro, amedrontados e perdidos. Jesus veio e eles participaram de muita glória, muitos milagres,
Tanto é aí que nós vemos no final de João 21, que nem tudo foi escrito, tudo que Jesus fez não foi escrito, mas tudo que foi escrito foi necessário e importante para que eu e você pudéssemos crer e entender a verdade do Evangelho. Eu fico impactado de ver a percepção de João, versículo 7. É o Senhor. Pedro é afoito, toma ação, pega a espada, corta a orelha, querendo defender Jesus, querendo fazer a coisa certa. João está antenado, atento. Ele entendeu, compreendeu tudo aquilo que jazia ali no túmulo. Quem veio quinta passada vai entender bem a condição do pano, aquilo que eu falei, por que Jesus não atrapalhou o pano, qual que era a condição do pano, por que o túmulo estava aberto, sendo que Jesus, não precisaria de abrir o túmulo para ele sair lá de dentro. A condição de João de assimilar a pessoa de Cristo é notoriamente diferente da de Pedro. Nós temos na igreja, não digo em Moriá, na igreja de Cristo, sempre Pedros e João. A quem nós escolhemos ser, a quem nós buscamos ser. Uma caminhada com o Senhor Jesus é feita de largar a rede, é feita de obediência. E nós precisamos trazer os peixes ao Senhor Jesus. Nós precisamos trazer provisão. Versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus sempre requer algo de nós, querido. Jesus sempre espera algo de nós. O que Jesus pode esperar de mim e de você? O que nós podemos apresentar diante do Senhor? Tudo aquilo que nós apresentamos para o Senhor Jesus não é para Ele, é para nós. Veja o versículo 12. Disse Jesus: vinde, comei. Vinde, comei. Tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor Jesus, participamos todos nós. Tudo aquilo que entregamos ao Senhor, participamos todos nós. Tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor Jesus, participamos todos nós. Nós queremos uma igreja sarada, uma igreja avivada, uma igreja curada, mas é impossível ser se nós não entendermos a obediência em Cristo, o largar as redes e depender dele, sabendo que ele espera algo de nós. Eu fico impactado porque Pedro chega aqui todo desregulado. E Jesus tem um processo aqui, uma terapia, um divã com ele que é algo fantástico. Jesus aperta os parafusos de Pedro com 3 perguntas. 3 perguntas são suficientes para uma restauração de Pedro e para uma verdadeira condução de um grande homem de Deus, que ele foi.
Aleluia. É interessante que eu marquei aqui nas minhas anotações, lá em 1 Coríntios 1:28, Paulo, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega um Pedro para usá-lo grandemente. O que impede de cada um de nós sermos usados grandemente? Os nossos erros, que erramos igual Pedro? Não. O nosso conhecimento? Não. Eu vejo como uma virtude a disponibilidade de Pedro. Mexe comigo. Pedro era realmente disponível, pronto a fazer. Pronto. Jesus irá tratar Pedro. No versículo 15, Jesus interroga Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Olha que interessante. As coisas têm processo. As coisas têm um momento certo de serem colocadas. Primeiro, Jesus recebe, Jesus orienta a pesca, Jesus os ensina a obedecer, Jesus requer deles alguma coisa, como peixe, e depois que ele trata alguns pontos, ele chega um pouco mais. As coisas de Deus são gradativamente. A nossa caminhada com Deus, ela vai como a luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. A verdade do Evangelho, ela vai sendo completada em nós. É uma pena que alguns retroagem, mas se realmente dependemos do Senhor, ela vai crescendo até o sol brilhar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Desculpa a palavra, que pergunta atrevida de Jesus, irmãos. Imagina virar com a gente: quem gosta mais de mim aqui? O que você responde? Quem gosta mais de mim aqui? Se alguém levantar a mão, ou seja, virou uma guerra, virou uma disputa, virou uma condição ruim, não comigo, mas com vocês. Eu criei um problema para vocês. Quem é você, Pedro, para avaliar o coração dos outros e saber se você ama mais ou menos? Pedro é afoito. Com certeza, Senhor. Quando você vê a verdade do Evangelho, que a verdade do Evangelho é eu diminuir, eu servir, olha a contramão que Pedro está. Quem é que é o maior aí de vocês que me ama mais? Pedro é eu. Com certeza, Senhor, eu te amo. Não entendeu nada. Resposta errada. Resposta errada. É tão interessante, isso aqui, queridos, é um processo de restauração na vida de Pedro. Muitos de nós esperamos ter uma vida restaurada quando vier uma unção, alguém botar a mão na nossa cabeça e o fogo descer, aí eu vou ser restaurado, aí eu vou ser transformado. Eu acho muito lindo todos os métodos, todos os processos, toda a condução que se faz para discipular, mas nada é maior que a ação do Senhor. O dia que eu, Alisson, pastor Robson,
forem mais importantes na vida de alguém do que Cristo, erramos nós. Erramos nós. Eu preciso que a igreja entenda que não tem um véu aqui mais. Eu não sou a pessoa que vou apresentar você 24 horas por dia diante do Senhor. Você tem livre acesso. Nós esperamos que a ação de transformação na nossa vida passe pela mão do homem. Jesus está o tempo todo falando ao nosso coração. Será que nós não conseguimos entender? Gisele, tu me amas? Gisele, tu me amas? Gisele, tu me amas? Eu sei, tu me amas? Eu sei, tu me amas? Eu sei de novo, tu me amas? Me obedece. Processo de cura. A primeira pergunta, resposta errada. A segunda pergunta, sabe quando o chefe fala, você fez aquele serviço? Fiz. Você fez aquele serviço? Eu comecei, sabe? Pois bem, veja, estou terminando, tal. Igualzinho, dá aquele desespero. Nós precisamos entender, queridos, que a verdade do Evangelho, ela é de restauração. Não há uma receita de bolo. A verdade do Evangelho, a sua vida restaurada, passa por uma vida de obediência ao Senhor. De você verdadeiramente amar o Senhor. Eu disse aqui, Gisele e eu sim, mas isso vale para mim, para cada um de nós. Certa vez Jesus perguntou para Pedro a condição dele, e Pedro falou, Senhor, por ti eu morro, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E depois nega 3 vezes. E agora não dá para negar mais. Veja que Pedro negou 3 vezes. E agora ele é confrontado 3 vezes. Tu me amas? Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se, por Jesus lhe perguntar a 3ª vez. Se eu mudar a pergunta, Alisson, você está disposto a me servir? Alisson, você está disposto a me servir? Vale para cada um de nós. Até que ponto? Até que ponto nós estamos disponíveis? Até que ponto nós amamos? Nós sabemos que Deus é amor. A verdade do Evangelho é amor. Porque se eu e você amamos ao Senhor, verdadeiramente, nós buscamos ao Senhor. Quando estamos namorando, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem nada que nos impede de ter um momento juntos. Não é verdade? Por quê? Até a pé.
Mas aí depois de 3 anos de uma caminhada com Jesus, depois de 20 anos de uma caminhada com Jesus, cada um de nós tem um período. Que ponto que o nosso coração realmente, que o Senhor pode nos perguntar: tu me amas? Qual a capacidade nossa de olhar para dentro de nós e sermos como Pedro, de nos entristecermos? Quantas coisas nós temos priorizado? Nós não largamos a nossa rede, ou dividimos a nossa rede. Se eu estou no meu trabalho, eu posso pescar. Não quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar secularmente. Se eu estou no ônibus, eu posso pescar gente. Se eu estou na rua, eu posso pescar gente. Se eu estou na fila do banco, eu posso pescar gente. Onde eu estiver dando o meu testemunho, tendo uma palavra de amor, eu posso restaurar vidas. Eu posso demonstrar o amor do Senhor. Nós queremos uma restauração em nós. Houve algum milagre? Jesus aqui fez uma sessão de descarrego, fez uma tenda, uma porta para Pedro passar, um chão ungido, algo milagroso para que Pedro fosse transformado? O que de diferente Jesus fez com Pedro para ser restaurado? O que nos impede de receber um evangelho pleno, uma ação do Espírito Santo na nossa vida? Nós precisamos de atitude. A obediência de julgar a rede onde Jesus mandou trouxe fruto. E nós sabemos pela história da igreja, em Atos, outro Pedro, o fruto da obediência: apacenta a minha ovelha, apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Obediência, obediência. Nós sempre esperamos que algo externo aconteça, mas a obediência e o amor nosso é algo que nós demonstramos, é algo que nós revelamos em Jesus em nós. E muitas das vezes nós não passamos de cristãos amargurados, deprimidos, tristes, abatidos, desencorajados, não conhecedores da Escritura. A restauração vem pela obediência, por verdadeiramente amar a Cristo, amar a causa e entender o que é largar as redes. A caminhada com Jesus chega aqui. Jesus é assunto ao céu. E aí, como começou João 21, depois disto que eu vou fazer com essa mensagem que eu recebi. Depois que eu vencer o meu próximo desafio, o que eu vou fazer? Irmãos, esse depois disso é muito sério. Tem muita gente que pede algo a Deus e aquilo que recebe depois vira problema. Não tem tempo mais para Deus. Não consegue servir a Deus. Está impossibilitado. O que eu e você fazemos depois disso? Há uma palavra de restauração essa noite. Há uma palavra de dizer ao Senhor que verdadeiramente o amamos. Mas isso é pessoal.
Não é o mover do Espírito Santo que vai tocar o seu coração. É você abrir o seu coração para que de fato a obra do Senhor seja completada na nossa vida. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a orar. Como Pedro falou,